Estamos começando o segundo encontro sobre a comunicação da CAR e da RS. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre podcast. Essa palavrinha que é tão estranha, mas que na verdade é um programa de rádio, programa gravado, uma gravação em áudio. Vocês ouviram aquele trechinho? A Eva disse, pô, que legal a gente se ouvir falando, né? O que eu fiz? Eu editei. O que é editar um vídeo ou um áudio? É a gente tirar todas aquelas coisas que, sabe aqueles... E eu fui diminuindo. Quando eu editei a primeira vez, nós nos reunimos, deu 2 horas de encontro. Aí eu diminuí ele para 39 minutos. Mandei para a Roseli disse, Clarinha, 39 minutos, eu não consigo ouvir 39 minutos. Aí eu dividi o primeiro bloco, que é em torno de 20 minutos, e o segundo bloco, que é em torno de 19 minutos. Vocês acham que esse programa pode ser útil nas conversas com outros jovens, com outras pessoas da comunidade de vocês? Principalmente com quem trabalha com jovens atualmente, né? Isso aí é muito importante, porque a internet é um meio de comunicação muito bom, mas não sabendo usar, obviamente que vai acabar acontecendo todas essas coisas ruins que a gente vê diariamente. Para mim, eu acho que o canal de vocês vai ser muito bom. Para mim até está sendo bom, porque eu estou terminando teologia e o meu TCC é sobre educação e ensino religioso nas escolas. Então já vou ter uma entrada boa para falar principalmente com relação à internet. Eu também achei de bastante importância, né? Observando ali agora, eu vi que meus meninos não conseguiram entrar, talvez atrasassem para chegar da escola, ou estou com difícil acesso também lá nos celulares, mas a importância é muito boa para eles que são jovens e até para mim, né? Que muitas vezes estão brincando entre eles e fazem vídeo assim, né? Ou até de pessoas que eles vejam, e isso pode causar um problema, né? Que às vezes numa brincadeira pega um vídeo, lança na rede, a pessoa não gosta, e isso é muito importante. A gente tem que aprender a maneira de fazer vídeo, pedir licença para a pessoa, saber se pode gravar, se pode fotografar. Eu também acho que é de uma valia enorme, né? Principalmente hoje a gente que é pai e mãe, a gente sabe que a geração de hoje é muito mais avançada, eles são muito mais tecnológicos do que a nossa, né? Claro que hoje a gente se insere muito mais no meio digital, mas as nossas crianças, eles já crescem nesse meio, né? A importância de tu informar eles, porque é impossível tu impedir que eles usem esse meio, até porque tudo é feito hoje no meio digital, né? A gente sabe, nós mesmos agora, a gente tá no encontro por meio digital, né? Essa importância de informar, principalmente eles, de auxiliar eles na forma de usar, de como se portar, né, diante das situações. Eu acho que tu informando, a gente consegue construir aquele canal de confiança com eles, para eles também nos contar algumas coisas que possam vir a acontecer. Eu acho que é só a gente informando eles que a gente vai conseguir amenizar essas armadilhas que tem hoje nesses meios aí. Tem muita gente que não pôde aparecer hoje aqui nesse encontro, mas vocês têm o link. Vocês podem reunir a comunidade e ouvir juntos e juntas e discutirem o que está sendo falado. O que vocês acham? Isso é viável? Ah, sim, com certeza. Podemos fazer isso sim. Eu acho que sim. A gente pode informar muito mais pessoas, mas precisa da ação da gente. De a gente escutar para entender e a gente divulgar. Tá, eu também achei muito importante isso aí, ó, que daí, ó, meus netos aqui às vezes estão jogando e tu pede para eles, o que vocês estão jogando? Nós estamos jogando um joguinho aqui, um videogame aqui de um e outro, mas eles não sabem da onde que vem, como é esses jogos, eles sabem clicar e jogar entre um colega e outro. E assim também para toda a comunidade, assim, é importante isso aí, se reunir, né, e passar esses vídeos aí, para a pessoa ficar mais informada. Então, eu acho que nós poderíamos fazer o exercício de fazer a abertura do próximo. Então, pessoal, não sei se vocês repararam que eu botei a musiquinha da Caritas lá no fim do programa, parece bem rapidinho, e lá no início do programa também. A Roseli começou dizendo, esse é o programa de educomunicação.
que nem programa de rádio, que nem programa de TV, novela que diz no próximo capítulo. O que nós vamos brincar de fazer hoje, que é também uma preparação. E aí eu vou dizer que essa brincadeira pode render muitas outras coisas. Programas para a gente ouvir, para se informar sobre redes sociais, mas pode ser um exercício também para que cada um e cada uma de vocês possa gravar os seus próprios podcasts das suas comunidades, com as suas histórias, com as informações que vocês podem querer passar. Posso fazer isso para vender meu artesanato, posso fazer isso para contar a história dos meus antepassados da minha comunidade, posso fazer isso para criar um programa para falar do ensino, da educação na comunidade, o que a gente quiser. O que eu estou dizendo é que esse meio, o áudio, ele é um meio muito rico. Primeiro, porque ele é democrático. Todo mundo sabe se comunicar. Mesmo quem fala, às vezes, bem devagarzinho, daqui a pouco cresce a voz. Os meios de comunicação têm que ser também os nossos meios. E eu digo nossos, das nossas comunidades. Contar as nossas histórias. Sabe bolacha com recheio? Tem a parte de cima, tem o recheio e a parte de baixo. A parte de cima é aquela parte do programa que a gente faz a abertura. Estamos começando mais um jornal nacional, as notícias de hoje são, se for na TV. O recheio é onde tem os ingredientes. Então, o recheio é o conteúdo, é o que é sobre o que a gente vai falar no programa. E a parte de baixo da bolachinha, que é mais durinha, é aquela que a gente tem que encerrar e dizer: então tá, pessoal, esse é o fim do nosso programa, até o próximo. No programa passado, a Roseli começou e eu terminei. Mas nesse, para o próximo, a gente gostaria que fosse vocês que fizessem isso. Que a gente pudesse, cada um ou cada uma, quem quiser, gravar. Estamos começando o programa. Como vai ser o nome do nosso programa? Vai ser só a conversa sobre comunicação ou a gente pode criar um nome que seja uma mistura de alguma palavra quilombola, alguma palavra indígena, guarani? Vamos gravar hoje a nossa conversa sobre comunicação, sobre o uso do celular. Quem pode fazer uma abertura? Quem acha que a sua voz não é bonita, esqueça. Todas as vozes são muito bonitas. Tudo é uma questão de colocação de voz. Estamos começando o segundo encontro sobre a comunicação da CAR e da RS. Neste encontro, vamos falar sobre o uso dos celulares. E vamos treinar como fazer podcast. E conversamos também sobre a PL da fake news. Agora vamos encerrar o nosso programa. Programa da CAR e da RS Comunicação. Todas as falas aqui foram muito boas e vocês vão se dar conta de como foram boas quando o programa estiver editado. Fizemos a apresentação, encerramento e vamos falar sobre esse tal smartphone. Então, smart é uma palavra em inglês que quer dizer inteligente, esperto ou esperto. Quando é que o nosso celular é espião? GPS localizador. O GPS é um mecanismo que faz com que, por exemplo, a gente vai procurar onde fica tal lugar. Aí a gente vai para o Google Maps, que é onde aparecem os mapas, e ele nos localiza onde é que a gente está. A gente quer ir de tal lugar para tal lugar. Ou a gente vai chamar um táxi, um Uber, um 99, e ele diz: vou ligar o seu localizador GPS para ficar mais fácil. E a gente diz sim, ok. E aí a gente vai acompanhando o carrinho quando está chegando. Isso é feito porque tem o GPS. Todos os celulares têm esse mecanismo agora. E ele é ótimo porque ele faz com que a gente consiga saber onde está o táxi, onde está o filho que está adolescente. Ele pode ser muito um esquema de segurança para a gente. Só que ele pode ser também um esquema espião. Há pelo menos seis formas como o nosso celular pode nos espionar. E como é que ele pode instalar esse localizador? Quando a gente usa os aplicativos e a gente dá, sim, concordo, baixar o aplicativo, ouvir música.
Ah, ele vai precisar a sua localização, ok? Ok, a gente dá autorização. Sabe quando a gente abre o Google e a gente vai procurar alguma coisa? Sabe quando a gente coloca o endereço lá em cima? Tudo isso fica gravado na memória do nosso computador ou do nosso celular. Tanto é que se a gente abrir o histórico da navegação, naqueles 3 pontinhos, está tudo ali gravado. E ele acumula muitos dados. Ele acumula um negócio chamado cookies. Cookies, que não são bolachinhas, são na verdade também os nossos códigos. Ele acumula as nossas senhas. Tanto é que se a gente usa o celular para entrar em banco, ele pergunta, quer salvar a senha? Mesmo que tu diga que não queira salvar, aquele histórico da entrada do banco fica na memória do celular e do computador. O celular, na verdade, ele é um computador de mão. A gente tem aqui e-mail, a gente tem aqui vídeo, a gente tem aqui notícia, a gente tem tudo aqui, a gente tem como se fosse um grande computador. Vocês estão nos vendo pelo computador, certo? A biometria, que tem muita gente usando, que é reconhecimento das pessoas pela cara, pela digital, isso também ajuda a nos localizar. Ajuda de tal forma que se a gente não desligar o GPS, usei o Uber, não desliguei o GPS. Quando eu entro no banco, ele diz, você quer que o banco localize você? E se eu disser sim e não bloquear, ele vai continuar nos seguindo. O GPS ele consegue dar para as empresas desses aplicativos, dos bancos e do Google, aonde a gente mora, aonde a gente trabalha, o que a gente faz durante o dia, tudo isso fica gravado. Portanto, se a gente deixar o GPS ligado, o nosso celular pode virar um espião. Celular intrometido. Sabe aquela coisa, saí, fiz uma foto de para onde eu fui. Ah, eu fui fazer um treino de corrida, fiz uma foto. Vocês sabem que já teve assaltante que assaltou a partir do que ele viu nas redes sociais? Em Passo Fundo, na oficina, até acho que eu comentei o que aconteceu comigo quando eu era adolescente, na época do Orkut e do MSN, né? Que através de local que eu coloquei lá, onde eu estudava, coisinhas que a gente coloca, passei por uma situação bem complicada, colocando o número do celular de uma pessoa que me ligava. Ela dizia a roupa que eu estava usando, quantas pessoas tinham do meu lado, né, a rua que eu estava, o trajeto que eu fazia, e foi bem tenso, assim, né, porque na época eu tinha 13 anos de idade, então, por me expor em rede social, dados ali que pediam, e a gente na inocência, quando é mais jovem, vai lá e coloca, não sabe o que pode acontecer, e foi uma época complicada, né, que aí me deu síndrome do pânico, enfim, eu passei por um processo bem difícil por causa de dados em redes sociais. E eu não sei se foi o Wagner que comentou no encontro passado que quando ele foi para a universidade, ele chegou e já sabiam tudo dele porque tinham visto tudo dele nas redes sociais. Tem sido muito comum também que os empregadores, antes de contratar alguém, vão ver o que essas pessoas estão publicando nas redes sociais. Porque as pessoas colocam tudo, desde a questão política, a gente sabe quem eles apoiam ou quem se apoia politicamente. A gente sabe se a pessoa é uma pessoa que xinga, que é violenta ou não pelo que coloca ali, pelos posts. A gente pode conhecer alguém. Quem vai controlar isso? E aí é que está o título do nosso encontro. Quem é que é realmente o esperto do celular? A gente tem que saber qual é o limite, por que a gente não pode colocar tudo e qualquer coisa, não só no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no LinkedIn, que é uma rede também para emprego das pessoas, porque é do cruzamento de todas essas informações que vão sair os nossos dados. E hoje, nessa sociedade tecnológica, as pessoas vão buscar na internet e eu já fiz essa experiência, eu busquei pelo meu nome, eu achei coisas que eu não sabia que tinham sobre mim na internet. Então, muito cuidado com o que a gente vai postar, não só as crianças, principalmente crianças e adolescentes, mas também as comunidades. Quando alguém quiser falar mal da comunidade e quiser pegar alguma pessoa por alguma coisa, ela vai buscar as redes sociais e vai espalhar fake news. O celular álbum de família, que é a questão da memória.
A Eva me comentou naquele encontro Terra e Território que ela tinha finalmente mandado imprimir as fotos do aniversário do filho dela, e eu fiquei tão feliz, porque a gente tem muita foto, muita memória da nossa comunidade e da nossa vida que está online. O ideal é que a gente pudesse imprimir também algumas fotos, porque isso é a memória do nosso movimento, é a memória da nossa comunidade, é a memória da nossa família. Então a gente pode usar um HD externo, a gente pode usar esse equipamentozinho aqui, que é um pendrive e que tem de várias capacidades de armazenamento. Às vezes um desses dá para botar muita foto e muito vídeo. O importante é que a gente não deixe tudo o tempo todo no celular. Caiu o celular na água, molhou, perdi as coisas. Alguém me roubou o celular, perdi as minhas informações de uma vida inteira. Ou eu esqueci o celular em algum lugar. Ou acabou a memória do celular e eu estou num evento que é super legal, eu preciso gravar alguma coisa, mas não tem mais memória, porque tem memória aqui de anos atrás. Então a gente tem que aprender a armazenar o que a gente tem aqui dentro. Primeiro, porque pode ser informações de segurança que não podem ter aqui, porque se eu tiver uma informação e uma senha de banco gravada aqui e um ladrão pegar e ele não tiver um bloqueio de tela, a gente corre o risco desse ladrão passar golpe para a nossa família, para os nossos contatos, roubar os nossos dados de banco e perder toda a nossa memória virtual. Celular cheio de coisas que nem eu sei. Sabe aquelas figurinhas bonitinhas, os memes, os vídeos, as brincadeiras? Isso ocupa uma memória enorme do nosso celular. De tempos em tempos, eu apago todas as coisas que não são absolutamente necessárias. Eu passo para o meu computador, ou para o meu HD externo, ou para o meu pendrive, o que for muito importante para a gente ter o que se chama de backup. É uma memória de segurança. O celular que nos ajuda a sermos mais inteligentes, porque ele tem internet, tem telefone, tem agenda, tem bloco de notas, tem e-mail. Ele é um computador de mão. O importante é que a gente se acostume a usar de uma forma mais inteligente esse equipamento que a gente tem aqui. E aí tem uma outra coisa que a gente não se dá conta. O quanto estão nos manipulando para a gente ficar cada vez mais o tempo todo com o celular, que é um assunto para um próximo encontro. Sabe cigarro que tem nicotina e outros produtos que viciam? Também. O uso das redes sociais não é por acaso que a gente quer, eu vou ficar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Isso é planejado para a gente ficar mais tempo no celular, porque quanto mais tempo no celular, quem é que ganha dinheiro? Quem vocês acham que ganha dinheiro quando a gente fica muito tempo no celular? Só um exemplo rápido para fechar esse teu ponto aí. No TikTok é tela infinita, né? Não tem lugar para te sair no TikTok. Que é para te ficar o tempo inteiro indo para o próximo. Este assunto que a gente tratou hoje, ele é muito importante. Tudo que nós estamos falando passa por dentro desse equipamento que está nas nossas mãos. Porque é isso, é o equipamento que nos conecta, né? No celular, ele tem aplicativo para baixar ou para fazer o rádio, para fazer programação, essas coisas, ou tem outras formas? Ele tem um aplicativo para tu gravar coisas, ele tem um gravador que já vem em geral com celular, e ele é muito bom esse gravador. Às vezes, quando vocês estão indo falar com uma autoridade, vocês querem gravar alguma conversa que é importante para vocês, e se a gente colocar esse gravador de voz e deixar ele, e mesmo que entre a tela de proteção, ele continua gravando. E isso é importante, às vezes, quando a gente está numa reunião, que a gente quer ter um documento gravado, ele é muito legal. E ele tem um editor de áudio. Ele é um programa muito fácil de usar, ele é grátis, dá para baixar. O mais legal é fazer isso num computador, porque com a tela maior tu consegue visualizar um pouquinho melhor. Brincando e treinando usar para fazer os programas de vocês. Porque algumas vezes tem dentro das comunidades indígenas,
a gente leva nossas pautas. Eu, por exemplo, vou muito, né, de reuniões. Então, para mim saber qual a forma de poder utilizar essa tecnologia, né? Isso é muito legal o que tu falou, Anildo, porque assim, essas reuniões que tu participa, tu pode eventualmente gravar elas e depois editar. Editar é só tirar algumas partezinhas e tu pode gravar a tua fala, assim como a gente fez hoje. Eu participei da reunião na comunidade que conversou sobre o tema tal. E aí botar um trechinho dessa reunião. Pode ser, por exemplo, um programa que a trilha sonora de vocês não seja a música da Caritas, mas seja as crianças ou o coral aí da comunidade cantando. E ele pode ter uma parte cultural, uma parte que seja de política, entende? Dá para fazer coisas muito legais. E aí tu pode ouvir enquanto tu está fazendo outras coisas. A gente pode ouvir isso colocando no meio de uma sala, num círculo redondo da comunidade, para que a comunidade toda possa ouvir junto, ou colocando esse programa numa caixa de som que fique como uma rádio poste, que possa ir para toda a comunidade ao mesmo tempo. Pode ser alguém gravando ao vivo, tocando um violão, cantando. Eu fico muito agradecido também por poder participar nesse momento tão valioso, né? A gente aprende cada vez mais um com o outro, né? É muito interessante participar, conhecer, porque muitas vezes eu, por exemplo, eu não conheço muito bem de aplicativo, né? Muitas redes sociais eu utilizo, mas pouco conhecimento, né? Eu vou dar uma conversada também dentro das comunidades com os jovens, para que eles tenham a experiência, para que tenham os cuidados deles, né? Como utilizar tecnologia, como utilizar Facebook, porque hoje em dia muitos jovens utilizam de forma errada, né? Então isso é tão importante também eu participar nesse fala com vocês, né? Para depois falar com os jovens dentro das comunidades qual é a forma que eu posso explicar, que eu posso dizer que o conhecimento de vocês passa para mim, eu passo o conhecimento para os outros, né? E fortalecer cada vez mais. Então, acho que é muito interessante isso. Porque os jovens mexem mais com a tecnologia, né? Eu vejo aqui dentro das comunidades indígenas, temos vários jovens, meninas e meninos, que podem participar. Eu vou dar uma conversada também aqui, com a ajuda de vocês, assim, vamos colocar na cabeça deles que tem uma forma de como utilizar, como fazer algo tão importante, né? Para mim, por exemplo, ficou muito claro, né, que eu posso também dessa forma ajudar outras pessoas, né? Uma das vantagens do podcast, por exemplo, é tu poder baixar ele no teu celular, no local que tu tem rede, e ouvir ele às vezes até quando tu tá te deslocando, entende? Porque ele já vai estar no teu celular. Se fosse um programa de rádio, uma música. Isso é possível, o programa te oferece isso, que tu faça o download, baixar para o celular, e aí tu ouve com fone de ouvido quando tu está deslocando, quando tu está fazendo alguma outra coisa. Agora vamos encerrar o nosso programa.